Fiz a higienização profissional desse colchão e faturei R$ 250 em apenas 2 horas de trabalho. E se você quer aprender a trabalhar com higienização de estofados, de colchões, cadeiras, interior de carro, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar todas as técnicas para uma limpeza profissional de colchão. E basicamente, o que você vai precisar para fazer essa limpeza? Aqui eu vou estar usando um produto para fazer a limpeza, e nesse caso é o Vertex. Eu estou usando ele na diluição de 1:5. E vou estar usando também o Alvifresh, também na diluição de 1:5. Aqui tem 750 ml de água e 150 ml de produto. E para fazer a escovação, eu vou estar usando uma parafusadeira da Wonder acoplada com uma escova rotativa. Todos os itens eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, eu já vou fazer a aplicação do produto em toda a superfície do colchão. Lembrando que esse é um produto alcalino e produtos alcalinos mancham piso. Então, por isso que eu isolei toda a área onde eu vou estar aplicando um cobertor de microfibra. Vou deixar o link na descrição também. Reparem que eu fiz uma linha imaginária ali no colchão e estou aplicando o produto na metade do colchão. Depois eu vou dar a volta e aplicar na outra lateral para que todo o colchão fique umedecido com o produto. Esse produto ele tem a ação de derreter toda a sujeira das partes mais profundas do tecido. E é um produto muito bom por ser alcalino, né? Mas não dá para usar em qualquer tipo de tecido, muito menos nessa diluição pesada. Então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar todas as técnicas para fazer a limpeza e também para neutralizar esse produto. Prestou atenção, cara? Viu que eu troquei de pulverizador? Agora nesse pulverizador está o Alvifresh e aí eu vou estar fazendo a aplicação sobre o Vertex. O Alvifresh ele tem o pH ácido, que é o contrário do alcalino ali na nossa tabela de pH. Então por isso que eu estou aplicando ele agora. Além de ele ser um produto eficiente para remoção de manchas, ele também neutraliza o pH do Vertex. Finalizei a aplicação do Alvifresh, vou aguardar pelo menos 10 minutos, que é o tempo de ação recomendado para que o produto tenha total eficiência. Enquanto isso, eu quero te mostrar um pouco mais do principal equipamento que a gente utiliza para fazer a higienização, que é a extratora. Aqui eu estou utilizando a IPC EA135 e ela vem com esse bocal que geralmente a gente utiliza para fazer higienização em colchões. Junto do bocal, tu tá vendo que tem um bico injetor? Esse bico ele vai jogar água ao mesmo tempo que vai estar fazendo a sucção de toda a sujidade junto com o produto. E é mais ou menos assim que funciona a extratora, mas vocês vão ver daqui a pouco na prática. Aguardei os 10 minutos, que foi o tempo para o produto agir, para desprender a sujeira, para remover algumas manchas. E durante esses 10 minutos, o produto deu uma leve secada. Então agora eu vou aplicar um pouco mais de Vertex, só para lubrificar o tecido e facilitar e me ajudar também na hora de fazer a escovação. E para ajudar na lubrificação do tecido e eu não precisar aplicar tanto produto, eu vou jogar um pouco de água da extratora também. Vou jogar uma névoa de água só para ajudar a deslizar a escova e também me ajudar a desprender essa sujeira. E aqui eu acho que não tem segredo nenhum. Todo mundo sabe usar uma parafusadeira e aqui ela está acoplada com uma escova rotativa e a gente simplesmente vai deslizando essa escova sobre o colchão sem aplicar muita força e sem deixar a escova parada em um local só. Assim, pode acabar queimando o tecido ou puxando fios. Esse é um dos únicos cuidados que a gente precisa ter. Mas outro cuidado que também é muito importante é analisar se ao redor da cama tem alguma parede onde pode estar respingando o produto. Porque pelo fato de eu ter encharcado muito o colchão, pode ser que respingue produto para as paredes. Então esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Então aqui eu vou seguir fazendo esse passo a passo em todo o colchão. Viu o vídeo até aqui? Então, cara, por favor, me ajuda, deixa um like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve também, tá? Esses vídeos, como tu deve imaginar, dão um pouco de trabalho para fazer, porque eu tenho que conciliar junto com o trabalho de higienização. Então, por favor, deixa um like aí que vai me ajudar demais. Outra coisa, durante a escovação, em alguns casos, principalmente em colchões muito sujos, tu vai perceber que a sujeira não vai estar saindo. Tu vai estar escovando e a sujeira não vai sair, mas não se preocupa, tá? Em alguns casos, a sujeira realmente não vai sair praticamente nada durante a escovação. Ela vai sair na hora da extração, tá? Então não se preocupa, faz esse passo a passo, faz a escovação, em seguida tu vai fazer a extração e tu vai repetindo esse processo inúmeras vezes. Uma coisa que eu vou te dizer é que também, na maioria das vezes, não vai sair de primeira.
tu vai ter que repetir o processo. Tu vai ver que nesse vídeo aqui também a gente vai estar usando a escova manual para escovar em alguns pontos que a sujeira estava mais profunda, e nesses casos só a escova manual dá conta. E a próxima etapa é a extração com enxágue. Presta atenção que eu selecionei o meio do colchão para fazer até uma borda. Eu não consigo fazer o colchão inteiro, então eu faço uma linha imaginária, como eu já tinha falado ali no começo do vídeo, e a partir dessa linha eu vou fazendo a extração com o enxágue. Pelo fato de o produto que a gente está utilizando ser um produto muito alcalino, eu fiz uma diluição muito concentrada, a gente vai precisar fazer vários enxágues, tá? Além de fazer vários enxágues, a gente vai ter que fazer com uma velocidade bem devagar para conseguir remover toda essa sujeira, todo esse residual de produto, porque a gente não pode de jeito nenhum deixar residual de produto em colchões, tá? O colchão, se ficar com um produto alcalino e ele secar com esse produto, ele vai manchar com certeza. E se ele manchar, tu vai ter que retornar na casa do cliente para refazer o serviço. E tu vai acabar tomando um prejuízo. Agora presta atenção nessa técnica que eu estou fazendo para potencializar o enxágue. Eu tô com o dedo segurando o gatilho direto, tá? E tô fazendo para frente e para trás com a extratora, empurrando ela para frente e para trás e enxaguando várias vezes, deixando o tecido bem úmido. Isso potencializa o enxágue, porque o que é o enxágue? A gente jogar água no tecido e extrair, ficar trocando água limpa por água suja. Então desse jeito tu potencializa o teu resultado. E aqui eu já percebi que a água estava saindo limpa, então já não tinha mais necessidade de fazer enxágues, então eu vou somente tirar o excesso de líquidos. E por que eu vou tirar o excesso de líquidos? Porque eu vou fazer uma nova aplicação de produto. E se eu deixar muito líquido, automaticamente o produto vai ficar mais diluído, e eu quero ele quanto mais concentrado melhor. Aqui eu estou fazendo uma nova aplicação de Vertex, porque eu percebi que a sujeira não saiu 100%. Olhando aqui do vídeo, dá para ver que um lado do colchão já está bem limpo, que é esse lado que eu estou fazendo, mas o outro lado ainda não. Então a gente já consegue notar uma certa diferença. Enquanto a gente deixa um lado agindo o produto, que foi o que aconteceu agora, eu apliquei o Vertex pela segunda vez, vou deixar agir, eu já vou fazer a extração do outro lado do colchão, que eu já tinha deixado agir, já tinha feito todo o processo de escovação. Então agora é só fazer a extração e repetir todo o processo, igual foi o primeiro lado. E enquanto eu faço o enxágue aqui, quero conversar um pouco contigo sobre a parte de vendas de serviço. Eu não sei se tu já entrou no mercado de higienização, se tu pretende entrar, mas uma coisa que poucas pessoas ensinam é como atrair e como fidelizar clientes. Existem várias técnicas, eu desenvolvi algumas e dentre elas está o método LH. Esse método LH, que seria lucrando com higienização, vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo como um link em PDF. Nesse PDF eu ensino várias técnicas de vendas de serviço, porque de nada adianta tu ser um excelente higienizador de estofados se tu não souber se posicionar, se tu não souber vender o seu serviço. Então, eu tenho certeza que esse e-book vai agregar muito valor na tua empresa. Vai estar aqui no link da descrição, eu deixei com um preço promocional, então corre lá e garante o teu e-book. E dando sequência na nossa higienização, vocês perceberam que eu fiz mais uma aplicação de Vertex, agora eu estou fazendo mais uma aplicação de Alve Fresh sobre todo o colchão. E vamos repetir o processo de escovação novamente, mas antes, reparem como já saíram praticamente todas as manchas. Permaneceram essas mais específicas, que a gente vai fazer um tratamento com elas personalizado, digamos assim. Eu fiz uma diluição do produto um pouco mais alta para ela e também vou estar aplicando o Alve Fresh praticamente puro, vou deixar agir por bastante tempo e depois eu vou fazer a escovação manual. Enquanto eu fazia o outro lado do colchão, esse lado já agiu mais ou menos uns 10 minutos, então vou repetir todo o processo de escovação, extração com enxágue. E gente, notaram? É simples, não tem segredo nenhum. Basta tu repetir esse processo enquanto tu vê que sai sujeira. Ah, Luiz, mas já parou de sair sujeira e as manchas não saem. Aí tu vai ter que aumentar a diluição de produto. Geralmente, nesses casos de manchas mais amareladas, tu precisa aumentar a concentração do alvejante. Em casos extremos, tu pode usar até o alvejante puro. Mas o segredo aí está em deixar o produto agir e, se for o caso, fazer a escovação manualmente para ter um pouco mais de eficiência nesses pontos específicos. Pontos positivos de usar uma escova manual nessas manchas mais específicas. Com a escova manual, ela tem as cerdas mais rígidas, então tu consegue encontrar o ponto com a mancha específica
e escovar só ele. O atrito vai ser maior e o atrito vai ser nesse ponto específico. O lado negativo é que tu pode acabar rasgando o tecido. Já aconteceu comigo. Eu já rasguei um colchão fazendo a escovação manual. Contatei o cliente, expliquei a situação para ele. Nesse caso, o cliente aceitou numa boa, falou que estava tudo bem, o colchão já era bem antigo e a gente conseguiu remover a maioria das manchas, ficou um rasgadinho no ponto específico, mas eu poderia ter que arcar com esse prejuízo ou, na pior das hipóteses, comprar um colchão novo. Então, tudo existe o lado positivo e o lado negativo, a gente tem que usar esses pontos ao nosso favor. E vamos dar sequência na nossa higienização e a gente vai para o nosso terceiro enxágue. Lembrando que eu dividi o colchão em duas partes, tá? Então, esse é o terceiro. A gente separou o colchão no meio, eu fiz a primeira etapa nesse mesmo lado que eu estou fazendo agora. A segunda etapa eu fiz do outro lado do colchão e agora eu voltei para esse mesmo lado. Então, terceiro enxágue, tá? Então, eu vou fazer pelo menos 3, 4 enxágues aqui para remover bem o residual de Vertex. Mas, na última aplicação, eu vou fazer somente com Alve Fresh, tá? Por que eu vou fazer só com Alve Fresh? Porque eu percebo que toda a sujeira já saiu, a água do bocal já sai limpa, não vejo mais sujeira, então eu vou aplicar o Alve Fresh para fazer o alvejamento. E o que é esse alvejamento que tu tanto fala, Luiz? O alvejamento é deixar o colchão branquinho. Se o colchão está amarelado, eu vou aplicar um alvejante e o colchão vai voltar a ser branco. Se tiver manchas amareladas, essas manchas elas vão sumir. Claro, em alguns casos não sai 100%, mas o alvejante ajuda muito a remover essas manchas. E tá lá ele, ó. Tô passando o Alve Fresh aqui, vou passar numa quantidade bem generosa e depois eu vou dar a volta no colchão e fazer a outra lateral. E enquanto o Alve Fresh age agora no colchão inteiro, eu vou fazer as laterais do colchão. Além das laterais, eu vou fazer essas costuras que vocês estão vendo. Essas costuras, elas acumulam muita sujeira e elas ficam bem amareladas, então a gente vai passar Alve Fresh. Aqui na base também tem algumas manchas específicas, inclusive essa mancha de ferrugem, porque ali embaixo do tecido tem um parafuso, eu acho que era, tinha uma estrutura metálica ali que acabou enferrujando. Já estava assim quando a gente chegou, né? Então eu vou tentar fazer um tratamento sem aplicar muito produto. Nessas laterais, nesse caso do colchão, não estava tão sujo, então eu vou aplicar uma névoa bem de leve. Nessa parte marrom também eu aplico bem de leve. E na base, mais de leve ainda. Porque na base, geralmente, é tecido em contato com madeira. Não tem uma parte de espuma. Então, se aplicar produto, a madeira vai soltar sujeira, então é capaz de sujar mais ainda. Então tem que ter muito cuidado nessa parte. E basicamente o processo é esse. Aplicação de limpador, aplicação de alvejante, deixar agir, fazer a escovação manual e depois fazer a extração com enxágue, considerando aqueles pontos que eu falei de não encharcar a madeira e nem partes metálicas. Enfim, já fiz toda a lateral aqui, vai agir o produto e enquanto o produto age nas laterais, eu vou fazer a escovação, a extração e o enxágue aqui desse colchão, depois eu mostro o resultado para vocês. Mas antes de mostrar o resultado, eu quero fazer uma recapitulação e mostrar para vocês como o colchão estava bem manchado, estava com esse aspecto de abandonado até, tinha umas manchas específicas. E olha só o resultado, depois de alguns enxágues, foram 2 horas e meia nessa higienização. Gastei em média, se somar tudo que eu usei de produto, usei em média 400 ml de produto. Meu faturamento nessa higienização foi de R$300. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixa um like, se inscreve aqui no canal e acompanha. Veja os outros vídeos que eu ensino como fazer higienização em sofás, colchões, carros, qualquer tipo de estofado. E se tu quer viver de higienização, e dá uma olhadinha também no e-book que eu falei sobre o método LH. E cara, eu tô impressionado com essa higienização. Saíram todas as manchas, o colchão ficou branquinho, cheiroso. Olha a base, brilhando, reluzente. Isso é uma higienização profissional.